pessoal, finalizada a instalação do nosso Android Studio, né? Então estamos agora preparados para fazer a nossa primeira aplicação. Fiz a instalação com vocês no Windows através de uma máquina virtual e agora vou voltar aqui para o meu Linux, porque a partir de agora as telas são bem parecidas, né? Não vou mais rodar na máquina virtual por problema de performance aqui. Então vamos lá. Então voltamos para aquela tela, né, para a primeira tela de abertura quando se abre o Android Studio. Como eu disse para vocês aqui, nessa parte esquerda tem os projetos recentes, né? Eu tenho dois projetos recentes aqui. E aqui do lado direito são alguns atalhos para algumas coisas que podemos fazer no Android Studio. Já mexemos na configuração para atualizar novos SDK. Agora vamos criar o nosso primeiro projeto, tá? Esse vai ser um programinha bem simples, somente para rodar nessa aula. Então vamos lá. Clica aqui em Start a New Project, Android Studio Project. Ele vai abrir essa tela principal, essa tela de Wizard aqui, né? Passo a passo. Ele vai pedir o nome da nossa aplicação. Vamos criar aqui Hello World, nosso primeiro aplicativo. Aqui ele pede o nome da empresa, né? No nosso caso, vamos passar a empresa, podemos colocar o nosso nome aqui. Então aqui o pacote vai se chamar queijunerd.com. Então o pacote completo se chamará com.queijunerd.helloworld, né? Ele vai estar localizado nessa pasta, no meu caso aqui Linux, né? No seu caso aí vai ser quem estiver rodando Windows vai ser no C2 ponto, D2 ponto, onde vocês quiserem salvar, tá? Vamos dar o Next. Aqui nesse segundo passo ele perguntará para a gente onde nós queremos rodar o nosso aplicativo. Então podemos selecionar diferentes plataformas e para isso ele pode requerer SDKs separados, né? Como já falamos na aula passada, SDKs são as ferramentas e bibliotecas para desenvolvermos em Android. Então, por padrão, ele deixa para telefone e tablet, tá? Que é comum, né, para os dois o programa. E ele vai pedir aqui qual que é o SDK mínimo. Então, conjunto de biblioteca a gente vai querer rodar, né? Por que isso aqui? Aqui ele selecionou o padrão para a gente, o Android 3.0. Então, se alguém tiver com o Android 2.6 e tentar instalar nossa aplicação, ele não vai conseguir, né? Porque o mínimo que a gente falou foi ser o Android 3.0. Então nós só vamos conseguir também fazer aplicações baseadas no mínimo desse Android 3.0, né? E aqui ele faz uma pequena demonstração para a gente que a gente escolhendo esse API 11 aqui do Android 3.0, ele funcionará aproximadamente 96,2% dos telefones do mundo que se conectaram na Google Play Store atualmente. Então é uma faixa bem alta, né? Se quisermos alterar aqui, vamos colocar a 4.3, ele já fala que 66,9%. Ainda tem bastante gente com versões antigas do Android. Se eu pegar aqui a versão 2.1, 100%. Então todo mundo já está acima do Android 2.1. Né? Para o nosso caso de teste aqui, vamos deixar aqui a 3.2, Honeycomb. Tá? Aqui, se eu quiser também programar para relógio, né, para os acessórios, né, do Google, que rodam Android, né, também posso selecionar para as TVs que rodam Android Auto, né, porque alguns automóveis já estão com dispositivos Android na sua central multimídia, e para o óculos lá do Android, né, também se eu quiser selecionar. Não é o caso do nosso curso, vamos nos obter aqui no telefone e no tablet. Clicar Next. O terceiro passo aqui dessa Wizard aqui, ele vai perguntar para a gente qual Activity a gente quer para essa nossa primeira aplicação, tá? Então eu vou falar sobre Activity mais a fundo na próxima aula. Então só para o nosso primeiro programa aqui, vamos selecionar esse aqui, Empty Activity, é uma atividade vazia, né? Clique Next. Aqui ele está falando para a gente, vai criar essa Activity vazia. Ele pede um nome para essa Activity. Vamos colocar aqui Hello World Activity.
E ele pergunta se a gente quer gerar um layout, né, para essa activity. Então, vamos deixar padrão marcado, né? Esse layout seria o arquivo que ele desenha a tela para a gente. Esse aqui seria o nome do arquivo do Java. Esse aqui é o arquivo de desenho da tela, que será um XML que vamos ver mais a fundo daqui a pouco. Então, ele mostra pra gente que o nome da activa é esse script Hello World. Clicar Finish, aguardar um pouquinho, que ele vai carregar todos os componentes para rodar a nossa aplicação. Então ele abriu aqui a nossa tela com o nosso primeiro projeto. Aqui é aquela dica do dia, né? Eu falei na primeira aula. Podemos fechá-la. Ele ainda está executando algumas tarefas, né, para rodar nosso programa. Tem 2 processos rodando, 3 processos, 4, 3, indexando. Beleza, então ele conseguiu carregar aqui tudo pra gente. Então, conforme disse, ele criou pra gente um Hello World Activity.java, que é o nosso arquivo de programação de código, né? Toda a parte de código é programada aqui. E criou um Activity Hello World.xml, que esse cara aqui é aquele que ele perguntou se queria criar um arquivo de layout. Então, através dele, que nós desenhamos a tela. Já podemos desenhar direto aqui no Java, mas por aqui fica mais fácil a gente desenhar. Ele já mostra aqui o desenho de um dispositivo Android, né, de um telefone Android, com a nossa tela com Hello World aqui padrão, que aquele Blank Activity traz esse padrão aqui para a gente, do Hello World. Então, aqui está selecionada a aba de design desse Active Hello World, e tem aqui a parte de texto que podemos ver que ele desenha através no XML, que vamos ver mais a fundo daqui a pouco também. Tá? Então, para rodar nosso aplicativo, basta a gente clicar no Run App. Então, ele vai carregar aquela AVD, né, que a gente Virtual Device que a gente configurou na primeira aula, que ele configurou para a gente automaticamente na primeira aula, que é o Nexus 5 com API 23, né, que é a Marshmallow, que é a última. Vamos dar OK, ele vai iniciar essa AVD para a gente, demora um pouco, tá? A primeira vez. Depois, se a gente não fechar essa AVD e deixar aberto e mandar rodar, ele carrega bem mais rápido para a gente. Então, depois de algum tempo carregando, aqui está a nossa emulador, tá? Ele carregou aqui para mim esse emulador. Ele emulou o Nexus 5, tanto no tamanho da tela quanto no formato. Então agora o que o Android Builder vai fazer? Vai mandar para o nosso emulador aqui o programa para que possamos ver como ficou. Então, um pouquinho de paciência que demora um pouco. Aqui ele mostra pra gente a tela inicial do Android, não precisa mexer em nada, vamos esperar um pouco. E aqui está, ele carregou pra gente o nosso aplicação no Nexus. Então Hello World é o nome da aplicação, e aqui ele trouxe um Hello World também no aplicativo, tá? Vou mostrar que isso aqui realmente é um emulador de celular. A gente pode fazer algumas coisas como faz o celular, né? Podemos voltar aqui, clicar no aplicativos, tá? Podemos instalar uma coisa que já está instalada. Podemos fechar alguma coisa que a gente já esteja fazendo e voltar para o nosso aplicativo. Bom, então podemos ver que nosso programa rodou mesmo. Faz nada, só mostrou uma frase aqui de Hello World. Então vamos entender o que esse programa, o que o Android Studio fez para a gente quando a gente clicou em Run aqui. Então, a primeira coisa é essa parte aqui do XML. Então por aqui a gente desenha o layout, que é aquele Hello World, tá? Então ele mostra aqui pra gente essa renderização dele aqui, mais ou menos como é. Aqui no texto também, se eu clicar aqui em Preview, eu tenho
renderização aqui do lado. E aqui eu tenho uma tag de Relative Layout, que para mim é um layout básico, é um layout métrico que ele coloca pra gente. A gente vai entrar em mais detalhes depois, tá? Com alguns atributos aqui que define o tamanho dele, o espaçamento, né, de cada lado, né, o contexto que ele está rodando aqui em cima desse Hello World Activity aqui, que é a nossa classe Java. Tá? Então ele faz a ligação por aqui, ele sabe fazer ligação com a nossa classe Java. E aqui eu tenho um text view com um componente de texto, né, que é aquele texto cinza que apareceu aqui embaixo, que é o Hello World, que é o texto aqui. Tá? Então o que ele fez foi desenhar essa tela, né? Então a largura dele, né? Então ele vai ficar do tamanho dele, ao invés de ajustar o tamanho dele mesmo, desse text view aqui com essa palavra Hello World. Tá? Aqui na nossa classe Java ele tem um Hello World Activity que ele estende esse app como parte activity. Então esse cara aqui é a classe pai dessa classe aqui. Então essa classe aqui tem todas as configurações para desenhar realmente a tela, tá? Para saber trabalhar com a tela no Android. E ela deu um override que sobrescreveu o método onCreate desse app com parte activity. Então o que ele faz aqui no onCreate? Ele vira para chama o onCreate do pai, né? Passando essa parâmetro aqui que o Android passa pra gente automaticamente, e fala pra gente que seta o conteúdo da view com esse cara aqui, que é o Activity Hello World, tá? Mas como que ele, por que tem esse r.layout com Activity Hello World aqui? Quando criamos qualquer coisa aqui no Android, mandamos e salvamos, ele gera pra gente uma porrada de arquivo aqui para nos ajudar, né? Para nos auxiliar e auxiliá-lo também. Se eu vier aqui dentro dessa pasta res aqui, tem essa pasta layout que tem o Active Hello World, né? do XML, né? Então por isso que ele pegou aqui e falou que o Active Hello World está dentro da pasta layout. Esse R é uma classe especial que ele coloca pra gente algumas referências, tá? Para achar, né, as nossas classes. A gente vai entrar mais em detalhes sobre ele mais pra frente, quando estivermos mais habituados a Activity aqui, quando eu explicar sobre as Activities. Então é isso que o Android faz pra gente, tá? Então através do Active Hello World XML a gente desenha a tela. Essa tela é uma tela, digamos, burra, não faz nada, só mostra pra gente as coisas. E aqui no Java eu falo que para mostrar essa tela, Active Hello World. Então quando a gente roda, então é isso que ele faz. Então ele linka o XML com a parte de Java aqui. E na hora que a gente roda, ele consegue montar essa tela pra gente lá no Virtual Device. Tá bom? Então na próxima aula a gente dará continuidade e alterará esse aplicativo e entraremos mais a fundo na parte de Activity. Então falando aqui um pouco do nosso site, né, o pagemed.p.ru. Aqui podemos ter todas as informações sobre os cursos, né, no nosso caso aqui o primeiro curso é o curso de Android. Então já tem disponível lá aula 0 e aula 1, né, e aqui no nosso canal do YouTube também pode ser acessado essas aulas direto aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.